a plataforma que eles estavam utilizando. E como qualquer universidade, o que acaba acontecendo nesses momentos? Você vai procurar no mercado para ver quais são as opções e decidir se você vai mudar, vai fazer uma migração ou não. Pois bem, lá em 2010, mais ou menos 2009, por aí, foi esse período, e aí, fazendo essa avaliação no mercado, a Universidade de Utah não gostou de nenhuma plataforma que tinha no mercado. E eles decidiram fazer uma pesquisa de mercado para entender qual que era a satisfação de outras universidades com as plataformas que eles estavam utilizando. Enfim, essa pesquisa acabou resultando num negócio muito grande, muito maior, que eles viram uma oportunidade de eventualmente entregar algo que o mercado estava precisando, e aí que surgiu o produto que a gente vende, que chama Canvas, né? Muitos de vocês já ouviram falar nessa palavra ou num produto parecido com o Canvas, né? Assim como o modelo de negócio, tem um modelo de negócio chamado Canvas, e na verdade Canvas em inglês é na verdade aquela tela em branco do pintor, né? Aquilo se chama Canvas em inglês. Então, por isso que tem várias coisas relacionadas ao Canvas. Mas o nosso, ele é uma plataforma de ensino, né? Então, passando algumas informações aqui para vocês, a gente é fundado, a ideia da empresa começa lá em 2008, mas oficialmente a gente lança a plataforma no mercado em 2011, né? Então, a gente efetivamente de mercado não tem nem 10 anos. Mas aí depois eu vou contar um pouquinho como é que a gente chega lá e o porquê que essa parte de experiência do aluno, né, é tão importante para nós. Então, em pouco tempo, a gente virou uma empresa global. Hoje a gente tem escritório nos 4 cantos do mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou hoje no escritório, vim para cá para resolver algumas coisas e, obviamente, para fazer essa apresentação aqui também. Mas o escritório nosso aqui de São Paulo, ele é o escritório para a América Latina toda, né? Então a gente tem a equipe toda aqui que atende a América Latina. Obviamente tem alguns funcionários que não ficam aqui, que ficam espalhados pelo continente, né? Mas basicamente o escritório fica aqui, tá? E a gente, falando localmente, a gente abriu, eu tive a honra de participar da abertura da subsidiária, né, da Instructure aqui na América Latina, lá no final de 2015, início de 2016, tá? E aí, a gente tem o orgulho, né? Obviamente que não estão todos os nossos clientes aqui, mas aqui estão alguns dos nomes que a gente tem trabalhado hoje. E aí, a Instructure, juntamente com o Canvas, né? A gente acaba no mundo todo, atraindo as instituições que acabam tendo um nome relevante para o país, para a comunidade, para o mercado, né? Exclusivamente porque a gente tem um direcionamento muito grande em qualidade. E aí é onde a gente entra no tema de entregar um pouco dessa experiência do usuário, né? Pensar na retenção do usuário. Então, eu vou fazer até uma comparação ao período pré-pandemia e o período agora durante, a gente não tem o pós ainda, né? Mas o período pré-pandemia, a gente falava muito em como as instituições podem utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferente para o usuário, né? Porque a tecnologia, enfim, não preciso nem dizer isso, ela está na vida de todo mundo, né? Todos os dias a gente utiliza vários dispositivos, não um só, né, para se comunicar, para ter acesso a conteúdos e para estudar também. Em compensação, do outro lado, né, do lado das instituições, a gente acaba tendo acesso aos dados, acesso a tudo que está acontecendo. Então, o uso da tecnologia é extremamente importante para a gente entender como é que está a satisfação desse aluno, né, como é que está o desempenho desse aluno, ou para fazer o acompanhamento também de todo mundo que utiliza a plataforma, tá? Então, o Canvas, que é o nome do nosso produto, né, que ele basicamente, então, eu acho que todo mundo aqui conhece, né, o que é uma plataforma de ensino, mas se eventualmente não conhecer, a plataforma de ensino, qual que é a atividade dela? É trazer todos os recursos, vamos dizer assim, de sala de aula e
de casa também, para uma tecnologia. Então, você tem tudo ali reunido. Principalmente no Brasil, plataforma de ensino sempre foi utilizado para o EAD, para o famoso EAD, né? Quando a gente sai aqui do Brasil, a plataforma de ensino é utilizada em todos os campos, principalmente dentro da sala de aula, onde é mais utilizada até do que o ensino à distância. Então, você está dentro da sala de aula, mas você está ali acessando conteúdo, ou respondendo uma enquete, ou fazendo uma avaliação ali de absorção do conteúdo daquele dia, dentro de uma plataforma de ensino. E aí a gente cresceu muito rápido, né? Enfim, desde que a gente surgiu, a gente cresceu muito rápido. Aqui nesse gráfico mostra esse crescimento, né, da plataforma. E a gente, em pouco tempo, a gente já, por exemplo, no mercado extremamente maduro como é o mercado americano, né, norte-americano, a gente já conseguiu conquistar o primeiro lugar. Então, nós somos a plataforma mais utilizada lá, né? E costumamos ser também a última plataforma das instituições, né? Aqui a gente tem 2 gráficos da América do Norte, um de América Latina, Europa e Oceania, que é o que o pessoal costuma falar resto do mundo, né? Então, normalmente, quem migra para o Canvas acaba ficando no Canvas, não tem migração do Canvas para uma outra plataforma, justamente por alguns conceitos que a gente oferece, tá? E quais são esses conceitos, né? Então, quando o Canvas ele surgiu, a gente basicamente fez uma sustentação da empresa e do produto, basicamente por 3 pilares que vieram dessa pesquisa que a gente fez para poder entregar toda essa experiência de aluno, né? Tudo isso que as instituições estavam procurando. Então, o primeiro pilar é o seguinte: ele é baseado numa plataforma que ela nasceu 100% nativa na nuvem, tá? Até hoje no mercado nós somos a única empresa que tem esse tipo de direcionamento. Ah, Mário, mas o que isso quer dizer? Hoje eu vejo plataformas que estavam hospedadas numa instituição, elas estão indo para a nuvem, a gente está hospedando plataformas na nuvem, né? Basicamente, o que você vai ter? Uma plataforma que foi construída lá, uma plataforma que não tem versões, né? Então, vocês podem ver com várias plataformas que têm versionamento, né? O Canvas ele não tem versões e a gente atualiza ela todo mês, a cada 3 semanas. Então, a cada 3 semanas a gente lança uma atualização na plataforma justamente para suprir as necessidades que a gente está ouvindo dos clientes de atualização, de novas funcionalidades, ou até nós, proativamente, para fazer correções de segurança, né, de direcionamentos que a plataforma precisa. Então, pelo menos uma vez por mês, alguns meses, 2 vezes por mês, a gente faz alguma atualização na plataforma. A gente faz isso no ar, sem tirar ela do ar, trazendo essas novas funcionalidades e dando um direcionamento e uma prova de futuro para as instituições ficarem completamente tranquilas com relação à plataforma e não se preocuparem com relação a isso. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é que é o seguinte, e aí, de novo, pensando na experiência do usuário, eu vou tentar dar um direcionamento aqui. Abertura. Então, normalmente, quando você utiliza uma tecnologia, você tem, e não precisa ser uma plataforma de ensino, pode ser qualquer outra coisa. Ela é feita com os padrões e com o molde do fornecedor que você recebe essa plataforma, né? Então, o Canvas ele nasceu para ser aberto e para que você consiga alterar a plataforma ou consiga pegar outros softwares e utilize isso dentro do Canvas. Agora eu vou pegar, a gente falando desse período de pandemia, eu vou pegar um produto que explodiu, né, nesse período. Principalmente pelo fato da gente ter os alunos presenciais tendo que quase que obrigatoriamente migrar para o online, as ferramentas de webconferência, elas ficaram cada vez mais em evidência, né? Muitas instituições procurando uma ferramenta para poder fazer os encontros chamados síncronos, né? Os encontros ao vivo, ali, a sala de aula ao vivo, né? E o Canvas, ele já oferecia, quem tem o uso do Canvas, né? Ele já tem uma plataforma que vem com o Canvas, que é chamado de Big Blue Button. Então, o Big Blue Button, ele é a ferramenta de webconferência que já vinha ali padrão.
Só que por conta dessa abertura que o Canvas dá, você pode acessar qualquer ferramenta. Por exemplo, a gente está usando o Teams da Microsoft aqui, né? Tem muita gente que gosta de utilizar o Zoom. Aqui dentro da empresa a gente utiliza o Zoom como a ferramenta principal. A gente tem clientes que usam Webex, que usam Adobe Connect, enfim, tem várias ferramentas, do Google agora também. E aí, no meio da pandemia, como a gente tem uma área de parceria que fica só desenvolvendo essas possibilidades para os nossos clientes, a gente fez integrações um pouco mais profundas com a Microsoft e com o Google. Então, elas já estão lá automaticamente integradas, é só abrir e utilizar, né? Essas ferramentas. Mas também a gente oferece N outras possibilidades. E o terceiro pilar que eu gostaria de mencionar, que tem muito a ver com esse crescimento que a gente teve, tem muito a ver com essa preocupação de como é que a gente traz esse aluno que era do presencial para o online sem perder a qualidade, né, e sem trazer impacto para esse tipo de aluno, que é a facilidade de uso. Então, e essas atualizações que a gente faz a cada 3 semanas, a gente tem diversos tipos de estudos que a gente faz. A gente tem uma comunidade aberta online, onde todos os usuários, as instituições no mundo todo ficam falando, sugerindo coisas para a plataforma, né? E a gente tem um time, na verdade, a gente tem um departamento que só fica fazendo isso. Entender como é que está a experiência do usuário, ver onde a gente pode melhorar e fazer adaptações na plataforma como um todo, para que a gente tenha cada vez mais uma experiência melhor. Então, por conta disso, a gente tem uma experiência muito interessante de plataforma. Basicamente, 90% de processos avaliativos de plataforma onde a gente ganha principalmente por conta dessa experiência, dessa fluidez de plataforma. Então, assim, não adianta ter essa tecnologia nativa na nuvem, né? Esse negócio difícil de falar. Não adianta você ter toda essa abertura que eu estou falando para vocês de dar possibilidades, se a plataforma ela não é intuitiva, se ela é difícil de utilizar, né? E falando até da parte de tecnologia, esqueci de mencionar, por conta da pandemia, o que aconteceu bastante, né? Como as instituições tiveram que migrar esses alunos do presencial para o online, tem ali uma preocupação com a carga, né? A carga desses alunos, como é que vai acontecer? Vai suportar, o meu sistema que eu utilizo vai suportar? Então, o exemplo que eu queria mencionar é que a gente ofereceu gratuitamente, por pelo menos 3 meses, se eu não me engano, para todos os clientes nossos, para migrarem esses alunos do presencial para o online gratuitamente. A gente não cobrou nada nesse período ali, justamente para poder sustentar esse período difícil que ninguém estava esperando, né? A gente tinha, em março, se eu não me engano, basicamente 25 milhões de usuários dentro da plataforma, com picos diários de mais de 1 milhão, né? Durante a pandemia, esse número quase triplicou, e a gente tem picos diários agora, mais ou menos em 3 milhões de usuários globais, e a gente não teve dificuldade nenhuma, tá? O sistema, ele automaticamente se adaptou a todo esse período, né? Justamente para poder oferecer para as instituições uma calma, né? Uma solução aí que pudesse fazer essa transição da maneira mais tranquila possível, tá? E aí, falando de novo na experiência do aluno e na abertura, eu mencionei um pouquinho, né, que a gente estreitou alguns relacionamentos a mais, né, para poder oferecer mais possibilidades dentro da plataforma, mas eu queria só mencionar aqui que a gente fica toda hora trazendo parcerias justamente para dar possibilidades para o uso da plataforma, e depois eu vou falar um pouquinho, com um pouco mais de profundidade nesse quesito, mas assim, quanto mais tranquilo for essa vinda do aluno do presencial, principalmente para o online, ou até de um aluno que não era do online, mas ele foi direto para o online, isso tem um impacto, né? Gera uma expectativa para esse aluno. E aí, por exemplo, com a CRM educacional, vocês vão trabalhar para trazer esse aluno para dentro e
Uma vez que esse aluno está dentro da instituição, a gente precisa garantir que ele tenha uma experiência legal, com que ele aprenda, né? Justamente para que ele consiga ficar dentro da instituição, eventualmente fazer um outro curso ou indicar para outras pessoas um outro curso, e é assim que a gente vai fazendo a roda girar, né? Ter mais alunos, trazer mais receita e trazer mais satisfação para os alunos. Então, o que a gente faz? A gente tem uma área também que fica falando com o mercado para trazer esses novos softwares para dentro do Canvas, né? Para que vocês, como instituição, não tenham nenhum problema em fazer essas integrações. Então, hoje, só queria exemplificar, a gente tem 438 aplicativos automaticamente integrados à plataforma. Exemplos, como essas ferramentas de webconferência que eu falei para vocês, a gente tem ferramentas de gamificação também para trazer uma experiência diferencial para o usuário, né? Para o usuário ele entrar dentro da plataforma, realizar uma disciplina, um curso, ele ficar impactado. Tem vários estudos aí, depois posso até compartilhar com vocês, que dizem que o aluno que estuda online, ele normalmente tem um nível de absorção um pouco maior do que o aluno presencial. Provavelmente, porque quando você vai fazer a utilização do ambiente online, você tem que estar focado ali, né? Você precisa gastar o seu tempo, a sua energia com o computador ali a tela na sua cara, né? Então você precisa entregar mais. Consequentemente, você tem um pouco mais de atividades para resolver, um pouco mais de exercícios para fazer. Então isso acaba ajudando nessa experiência do aluno, tá? Outra coisa que a gente pode fazer com que a plataforma de ensino ajude a gente no dia a dia a entender se essa experiência, se esse onboarding, se essa continuidade do aluno no ambiente atual está sendo relevante, se a gente vai manter esse aluno, são os dados que essa plataforma vai trazer. Então, no Canvas, tudo que acontece dentro da plataforma geram dados. Tudo. O aluno logou ali, o aluno fez uma atividade aqui, o aluno errou uma prova aqui, o aluno não está se comunicando com outros alunos, o aluno não está se comunicando com o professor não está se comunicando com o aluno. Tudo isso geram dados. E no Canvas, como é que a gente trabalha isso? Todos os dados que estão dentro da plataforma, eles são de acesso da instituição. A gente fornece todos os dados de tudo que está acontecendo para as instituições trabalharem de diversas maneiras. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro que a gente tem os relatórios lá gerais na plataforma, para as instituições poderem acessar, mas a gente disponibiliza os dados. Então, aqui o que eu estou dando de exemplo, é um exemplo, né? Que é de uma integração com, se eu não me engano aqui, é com o Tableau, onde você pode ter acesso a qualquer tipo de informação e entender o que está acontecendo dentro da instituição. Então, principalmente agora, com essa enxurrada de alunos vindo para o online, obrigatoriamente, é sempre importante você analisar os dados para entender o que está acontecendo, aonde que o aluno está gastando mais tempo, como é que está a performance dele, e aí a gente vai falar um pouquinho de performance também, para garantir que esse aluno ele vai sair desse momento realmente aprendendo e com uma boa experiência, tá? Aqui eu quis mostrar só um exemplo de como é que é a tela, né, do Canvas. Então, a nossa ideia é que seja simples e intuitivo, né? Então, quando você entra no Canvas, você tem esses quadrinhos aqui, né, com as disciplinas. Isso aqui a gente criou lá em 2013, e eu acho que hoje tem muita plataforma que tem essa mesma disponibilidade. A gente fica orgulhoso, né, de ter disseminado tanto essa parte intuitiva de você poder acessar. E do lado direito, tanto para o aluno quanto para os professores, você tem tudo que você está em débito, né? Vamos dizer assim, tudo que está faltando você realizar. Como eu tirei um print do meu ambiente, que é um ambiente fictício, né, baseado em administradores e professores, ele está falando aqui que eu preciso corrigir algumas provas, algumas atividades, né, tá vendo? Avaliar. Para o aluno vai aparecer que ele precisa realizar aqueles testes, aquela lição, né, aquela atividade ali para poder integrar. Então, logo de cara você tem um acesso bem, bem fácil com a plataforma. E aí, com relação, aí eu vou fazer uma provocação e dar uma ideia aqui. Eu peguei um exemplo de um dos nossos clientes que tem um curso que está fazendo um baita sucesso,
que é chamado Game of Content, né? Eles criaram, é uma disciplina de comunicação e conteúdo nas mídias sociais, mas eles criaram essa disciplina totalmente gamificada, utilizando os recursos do Canvas, onde basicamente o que o aluno tem que fazer? Ele tem que passar pelas casas, né? Então eles criaram o nome das casas aqui, criaram um ambiente gamificado, e aí o aluno passando por essas casas, ele consegue completar atividades e chegar no final do curso, enfim, com um determinado atingimento aí da conquista das casas. Então, um negócio bem interessante, eles utilizaram vários recursos que a gente disponibiliza, né? Desde as imagens até que vocês estão vendo aqui, justamente para dar essa experiência diferente. Então, imagina aquele aluno que está indo para o online, que está com o pé atrás, né? Porque ele não acredita que a educação à distância funciona, e ele entra numa disciplina dessa onde ele se sente engajado, onde ele se sente desafiado, né? Eventualmente a gente consegue mudar a opinião dele. E aí, falando no onboarding e trazendo um pouco da experiência do aluno para o ambiente online, uma das coisas que a gente acredita bastante é que os alunos aprendem de maneiras diferentes, né? E eles aprendem também em tempos diferentes. Eventualmente tem um tema que eu vou absorver melhor do que o meu colega, e tem um outro tema que o meu colega vai absorver melhor que eu. Isso é normal, né? Cada um tem uma particularidade aí para o aprendizado, uma história de vida que vai ajudar também a aprender diversos tópicos. E aí, não necessariamente a gente precisa ser muito rígido, vamos dizer assim, com os nossos alunos. E aí, para trazer essa experiência diferente para o aluno e fazer com que ele saia, que ele conclua a disciplina tendo aquele conhecimento, absorvendo, e acho que não tem nada melhor do que você realizar um curso, uma disciplina, e sair de lá com o sentimento de que você realmente aprendeu, de que realmente você absorveu aquele conteúdo. Então, o que a gente faz na plataforma? Um dos recursos, né, que eu gostaria de dividir com vocês, ele é chamado de caminhos de domínio. Então, o que esse recurso basicamente faz? Ele vai dar uma trilha, ou ele pode dar uma trilha, né? Nesse meu caso aqui, no que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, eu não tenho uma trilha aqui no meio, né? Mas ele vai dar a possibilidade da instituição criar uma trilha de aprendizagem baseada na performance do aluno. Então, nesse caso aqui, o que eu criei? O aluno que foi, ele está, vamos dizer assim, os 30%, a pior faixa de 30% das notas do aluno, eu criei uma trilha para ele que ele vai ter que realizar essas 3 atividades aqui. Ele vai ter que me enviar 3 tarefas. Então, eu estou dando uma possibilidade dele explorar um pouco mais esse tópico, né? O aluno que está na média aqui, eu não criei uma trilha nova de aprendizagem para ele. Ele vai diretamente para um próximo tópico. Mas eu poderia criar também uma outra trilha aqui. E os alunos que tiveram a melhor performance nessa minha disciplina, eu criei mais uma atividadezinha, ele vai poder escolher entre essas 3 atividades que eu coloquei aqui. Tudo fictício, tá, gente? Isso aqui não é real, é o meu ambiente que eu tenho de teste, tá? Mas justamente porque o aluno que também está indo muito bem, às vezes ele não se sente tão desafiado, às vezes ele não sente que ele está aprendendo nada, e esse aluno pode ser aquele aluno que vai evadir, né? Então eu quis colocar esses dois cenários aqui, mas enfim, vocês podem criar diversos cenários dentro da plataforma, inclusive essa disciplina que eu mostrei do Game of Content, ela é baseada bastante nesse recurso aqui dos caminhos de domínio, onde dependendo da performance do aluno, ele pode ir para uma casa ou pode ir para uma outra casa, né? Então é todo criado nesse tipo de recurso aqui, tá? Então, qual a finalidade da gente oferecer ferramentas como essa? Né? A gente tem outras aqui que eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Mas é justamente fazer com que o aluno, vamos supor que ele faz uma prova ali, ele não foi tão bem, ele está se sentindo frustrado, ele está sentindo que de alguma maneira ele não aprendeu, ou que ele
está precisando rever, ou que ele tem que ter a possibilidade de ter uma segunda chance, ou uma terceira, talvez, de rever aquele conteúdo e tentar fazer essa prova de novo, tentar ir melhor na avaliação. Então, essa é uma das maneiras, por exemplo, que a gente dá essa experiência do aluno, e principalmente, vamos dizer assim, um aluno que está acostumado a fazer aquela prova no papel, eventualmente ele vai passar por uma experiência aqui que ele não passou ainda. Então, por exemplo, as nossas provas aqui, todos os recursos, na verdade, do Canvas, ele possibilita que vocês coloquem recursos de vídeo. Então, por exemplo, imagina você fazer uma prova onde não tem nada escrito. O enunciado dos exercícios, as alternativas dos exercícios, seja o professor, por exemplo, dando alternativa. Isso é possível aqui no Canvas, você vai poder trazer tudo isso em vídeo. Então, é uma experiência completamente diferente da sala de aula, mas que pode trazer um engajamento completamente diferente aqui também para os alunos, né? Diminuindo o impacto da sala de aula. Outra coisa que tem impacto vindo para o ambiente virtual e que a gente pode amenizar com funcionalidades, né, com alguns direcionamentos aqui da plataforma, é a interação social. Eu acho que esse é o maior problema que a gente está encontrando agora. Então, eu, por exemplo, que estou aqui no escritório, eu não tenho nenhum dos meus colegas aqui, né, nenhum dos funcionários estão aqui, e isso faz com que o dia seja um pouco mais triste, né? E eu acho que na parte do ensino e aprendizagem, a parte da conexão com os alunos, ela também acaba perdendo um pouco, né? E a gente entende, e a gente também faz vários estudos, né, com as instituições que a gente trabalha, que o aluno aprende mais quando ele tem mais interação, de alguma maneira. Seja interação com os alunos, seja interação com os colegas, né? E plataformas de ensino, normalmente ela tem alguns ambientes, né, que você consegue ter esse tipo de interação, como os encontros síncronos, né, de ferramentas de webconferência. Mas lá atrás, há mais ou menos uns 2 anos, a gente entendendo que as ferramentas de vídeo, principalmente, são ferramentas que estão sendo bastante utilizadas, né? E diversos segmentos, né? Até o YouTube hoje, tem muita criança que entra no YouTube para aprender alguma coisa, né? Então, eventualmente, ele quer aprender como fazer um macarrão. As pessoas hoje, às vezes, não vão nem no Google, elas vão no YouTube para ver um vídeo de alguém ensinando como é que faz aquele macarrão. Então, a gente trouxe isso para o Canvas de uma maneira interativa. Então, como é que funciona? Você pode subir um vídeo aqui, explicativo, só que ele tem a possibilidade, aqui eu trouxe um ponto especial, tá vendo que a barra, logo embaixo, tem uma barra, né, ela tá nos 7 segundos ali, e ela fica com essas bolinhas, ela tá marcada, e aí eu vou tentar mostrar mais ou menos como é que marca, mas ela marca exatamente nesse ponto do vídeo, com algum comentário. E eu coloquei aqui comentários super simples, né, como tem aqui, legal essa tela, ou olá, Paulo, tudo bem? Então, o que acontece nesse momento? Você assiste o vídeo e você pode interagir com o vídeo fazendo alguns comentários ou gerando novas provocações. Seja você o aluno, né, dizendo assim, sei lá, estou vendo esse vídeo e coincidentemente eu ontem vi no jornal algo relacionado a isso. Eu posso, naquele momento, dizer, ó, pessoal, inclusive ontem eu vi essa matéria aqui, eu li essa matéria, vou deixar o link aqui para vocês, tem tudo a ver com o que está sendo falado. Aí você cria um pouco mais de interação. O professor também pode fazer isso. Em alguns momentos, reforçar algum ponto, né, através dos comentários. E aí, isso pode virar um fórum de discussão logo embaixo ali, você consegue ver aonde começou o comentário e quais são as respostas desse comentário, né? De novo, aqui tudo fictício, né? Eu estou trazendo aqui, mas trazendo um pouquinho daquela experiência da sala de aula, né? Onde você tem a sala de aula, o professor na frente, e eventualmente gerar uma provocação, onde vai gerar algumas discussões, né? Dentro da sala de aula. Então você traz isso através de algumas funcionalidades também. Essa aqui é assíncrona, não precisa ser todo mundo na mesma hora. Uma pessoa pode comentar num horário, a outra pode comentar no dia seguinte, a outra pode comentar na semana seguinte, e ali você ser notificado e participar de tudo isso, trazendo a experiência um pouco mais do presencial para
pro online, né? E trazendo essas interações, porque isso aqui é o que traz um pouco mais de engajamento também dentro da plataforma de ensino, né? Pessoal, eu acho que era algumas das informações que eu queria passar para vocês. Obviamente tem muito mais informações, mas eu acho que aproveitar o tempo aí para eventualmente perguntas que vocês tenham, alguma coisa. Eu queria deixar os meus contatos aqui também, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem esclarecer, quiserem ter um acesso a um Canvas, ou quiserem conversar com alguns dos nossos clientes para entender como é que foi esse período de adaptação, do período pré-pandemia para esse período de pandemia também, a gente tem diversos casos, inclusive a gente vai ter a nossa conferência global agora em outubro, também gratuitamente, vocês podem participar, a gente vai ter alguns clientes falando um pouco de como é que foi essa experiência, né, de sair do presencial, trazer para online, ou então, a gente já tinha um online, mas agora a gente tem muito mais online, né, então como é que está sendo essa experiência para gerir todos esses alunos e continuar trazendo uma experiência legal para que o aluno não tenha um impacto tão grande nesse momento. Vamos ver se tem algumas. Pessoal, alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Até agora eu vi que não teve nenhuma dúvida, né? Tá. Exatamente. Mais uns minutinhos. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para mandar e também, posteriormente, se surgir alguma dúvida, podem para os contatos do Mário, isso, Mário? Isso, eu vou até abrir aqui de novo, porque eu fechei para ver se tinha alguma coisa no chat, mas não vimos, né? Deixa eu ver se eu abro aqui de novo. E aí eu deixo, enfim, tem até o meu telefone celular aqui para vocês eventualmente entrarem em contato, tá? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, e eu fico à disposição, agora ou depois, para resolver qualquer questão que vocês tenham. Novamente, Mário, pode falar, Michele. Desculpa te interromper, Paula. Michele aqui, Mário. Se você puder depois passar para a gente a apresentação, que a gente tem uma plataforma interna com os clientes, que a gente disponibiliza junto com a gravação da sua palestra, porque aí o pessoal consegue ver com calma também, e aí entrar em contato posteriormente, se for o caso, tá bom? Tá bom, excelente. Eu mando para vocês, sim. Tá certo, obrigada. Contigo, Paula. Obrigada, Michele. Mário, eu queria te agradecer novamente pela disponibilidade, pelo conteúdo da palestra, que foi extremamente rico. Agradecer também a presença de todos os nossos convidados. Lembrando, como a Michele falou, a palestra foi gravada, a gente vai disponibilizar no nosso ambiente da CRM4U, bem como também o material apresentado pelo Mário, além dos outros canais também da CRM Educacional. Coloquei também no nosso chat o link das palestras da próxima semana. Fiquem ligadinhos também na programação. Mário, novamente, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado por todo mundo que participou aí. E, de novo, fico à disposição de quem quiser, tá bom? Tá ótimo, pessoal. Obrigada, tchau, tchau e bom final de semana a todos.